Gente! Donas da Voz está começando, eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar de empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz e vem com a gente! Olá a todos e bem-vindos ao Donas da Voz. Eu sou Lívia Matos e esse é o quadro Sexo Nada Frágil. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, o quadro Sexo Nada Frágil é um espaço dedicado para ensinar de forma prática diversos assuntos e temas que empoderam e inspiram mulheres em suas jornadas pessoais e profissionais. Nosso objetivo é também apresentar mulheres que arrasam em profissões normalmente exercidas por homens. Hoje temos uma programação um pouquinho diferente. Em vez de nossa abordagem tradicional, teremos um bate-papo especial com duas líderes notáveis do setor de tecnologia, o Iclésia e Ana Paula Múcio. O tema do nosso episódio é a carreira de mulher em tecnologia, desafios, superações e oportunidades. Vamos explorar questões importantes sobre a trajetória de mulheres na tecnologia, como superar barreiras e promover um ambiente mais inclusivo. Será uma verdadeira roda de conversa onde discutiremos experiências, desafios e estratégias para crescimento e empoderamento. Além disso, estarei participando ativamente da discussão, trazendo minhas próprias perguntas e reflexões para enriquecer ainda mais esse nosso diálogo. Então fiquem conosco e se preparem para uma conversa enriquecedora e inspiradora. Vamos começar! Primeiramente, o Iclésia e a Ana Paula, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito importante para a gente trazer luz aí para todas as nossas ouvintes, todas as mulheres que almejam ter uma carreira na tecnologia e se inspiram em mulheres como vocês. Então eu queria já começar no perguntando o que vocês contaram um pouquinho, o que vocês dariam de conselho para uma mulher, uma menina que está começando a sua carreira em tecnologia. Qual é a primeira coisa que vocês falariam? Olha, eu tenho uma coisa que eu falo que é para começar, para continuar, para se manter, e que foi o que me apoiou em todo o caminho que eu trilhei, que eu chamo dos 3 E's, que é estudar, executar, que é o praticar, e o ensinar. Então estudem, né? Busquem informação, busquem conhecimento, pratiquem, executem, pratiquem. Não necessariamente nessa ordem, pode praticar, executar primeiro, depois estudar para ver o resultado, mas tem essa comparação do que é o estudo e a prática, porque é necessário ter a combinação dos dois, e ensinem alguém, ao ensinar também vai aprender. E aí eu chamo dos meus 3 E's que guiam, e quando eu olho a minha trajetória, foi como eu conduzi o caminho e é como eu ainda estou no caminho. E o que elas precisariam, por exemplo, para se destacar num ambiente super masculino ainda, né? Uma área de tecnologia em que ainda não temos tantas presenças de mulheres como líderes. O que uma mulher o que ela teria que fazer para se destacar, por exemplo? Eu acredito que o estudo, ele traz propriedade, ele traz informação. A execução, a prática, ele traz uma evidência de uma trajetória. E o ensinar dá visibilidade, ajuda também nessa apropriação. E além disso, eu chamo também de 3 C's. Eu adoro fazer essa combinação das letras para lembrar. Então, o primeiro C é comunicar, se comunique, né? O segundo C é se conecte com pessoas, busque, e o outro é compartilhe. Então, se conectando, comunicando, compartilhando, sem medo, né? Sem medo, sem medo de achar que você não é boa o suficiente, porque eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu vejo é não tentar ser igual a ninguém, não se comparar com ninguém. Eu acho que, né, hoje estamos aqui, serve como uma inspiração, não com uma comparação. E seguir o seu caminho, ir no caminho do bem. Tem uma outra jogada de letras que eu falo que é o ABC da oportunidade. Então, assim, abrace a oportunidade que aparecer,
Se não aparecer nenhuma oportunidade, vai no B, busque uma oportunidade. Converse, procure. E algumas vezes ou vai encontrar uma porta fechada ou não vai encontrar. Crie a sua oportunidade. Adorei, gente, o abecedário inteiro, né? Tô adorando, né? Assim, 3E's, 3Cs e o ABC. Vai com essas letras que é uma boa chave. E tem um ponto muito importante que eu aprendi muito ao longo da minha carreira. Nenhuma carreira você vai encontrar um script pronto. Não tem uma receita pronta para você falar, bom, o que eu faço hoje, o que eu faço amanhã, com quem eu conecto hoje, com quem eu conecto amanhã. Então, acho que um grande aprendizado que eu trago para mim, isso para todos os meus níveis de jornada de carreira, e um conselho que eu daria para todas as mulheres agora, né, em início, né, falando aqui de um início, como eu iniciei a minha. Não tem um script pronto. Né? E esteja preparada e disposta a dar o seu primeiro passo todos os dias. Não existe um passo crescente. Hoje eu dou 1, amanhã eu dou 2. Às vezes você dá 1 de novo, dá 2 para trás e é uma constante. Então, um grande aprendizado para mim na minha carreira foi entender isso. E óbvio, né? Você ganha isso com o tempo, com maturidade. Rede de apoio é muito importante, principalmente início de carreira, onde muitas vezes você se questiona, né? Mas será que esse é o caminho? Mas nunca se questione ou se compare se aquele é o seu lugar ou não, porque alguém te disse. Né? Não faça isso. Então, a única pessoa capaz, né, de questionar o seu começo e o seu meio, né, e a construção dele é você. E a rede de apoio vai te ajudar com isso. Isso é muito importante. E é muito importante o que você falou, porque eu acho, não só na idade mais nova, mas a gente, como ser humano, como profissional, a gente tende muito a se comparar com os outros. Em todos os aspectos, né? E entender que cada um tem um destino, tem um caminho. E as idades são diferentes. Às vezes tem pessoas que conseguem conquistar mais jovens, outras mais velhas. Isso não quer dizer nada, né? Tem gente que tem um caminho mais árduo, alguém que teve mais facilidade. Então acho que o que você mencionou é muito interessante, do não se comparar. Você vai ter seu caminho único, acredita no processo, se dedique, né? Porque não adianta também você ter a paixão, mas se não agir, se não for atrás, né? Então eu gostei muito das 2 dicas, então a gente já começou com uma baita aula aí das 2 pra gente. E aí a gente falando um pouquinho de trajetória e liderança, né? Eu vou começar pela Ana. Ana, que você tem uma trajetória impressionante, com mais de 30 anos, né, de experiência na área e um papel crucial na tecnologia. Você é muito conhecida também no mercado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, como é que você foi parar na tecnologia, né? E se você teve um mentor, e se sim, qual é a importância de a gente ter um mentor, por exemplo, na nossa carreira? Tá bom. É sempre muito emocionante falar e pensar na trajetória. Então eu comecei como uma menina de 16 anos que queria ser professora de matemática. Então eu queria ser professora de matemática para colocar a matemática de uma forma mais simples para todo mundo e que mais pessoas entendessem a matemática. E eu estava em um momento crucial de me inscrever para o vestibular e o meu professor de matemática falou, poxa, você gosta bastante de matemática e agora tem a carreira da informática, da computação, naquela época, né, quase anos 90, e você vai continuar estudando matemática, tendo habilidade de matemática e ainda vai ter uma outra carreira. E eu falei, poxa, verdade. E aí conversei com o meu pai, e o meu pai, com a sabedoria dele, assim, olha, essa carreira é a carreira do presente e do futuro. E aí quando veio essa palavra de 90, pra mim... Ele já falou isso, que visionário, né? Isso era... visionário. Eu fiz vestibular em 90 e entrei na faculdade em 91. Porque as profissões que normalmente os pais querem, medicina, advocacia e engenharia, né? E eu vejo mais uma disparidade, é que matemática antes era visto, né, exatas de uma forma geral, era muito mais visto como uma capacitação para homens e não para mulheres. Né? E que interessante, seu pai é visionário. Visionário. Isso desde pequena, eu adorava matemática, vivia fazendo continhas. E aí a carreira do futuro, eu falei, eu quero garantir meu futuro. E assim eu fui para ciências da computação, confesso que com dúvidas, mas eu fui. E aí, ao mesmo tempo que eu me inscrevi no vestibular, eu me inscrevi num curso de programação. Falei, eu não vou chegar na faculdade sem ter mexido muito em um computador. E eu passei aquele ano me preparando para o vestibular na escola. Tinha muitos homens, muito mais homens ainda, né?
E fazendo o curso de programação. Sentei lá na frente do computador e fui. Então essa foi assim, foram 2 pessoas ali que, né, me deram um conselho importante que eu ouvi, claro que combinou com o que eu queria. Porque eu falei, eu vou para uma carreira que eu ainda vou poder dar aula de matemática se eu quiser, e eu tenho algo adicional, porque, embora eu tivesse dúvida, então eu pensei em ser jornalista, eu pensei em ser contadora, como eu gostava muito de números. Cheguei até a pensar em ser psicóloga, como eu gostava de conversar, estar com as pessoas. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha dúvida de, no fundo, assim, o que é essa carreira? Eu não sei direito o que é essa carreira. Mas você sabe que essa é uma dúvida que a grande parte dos jovens passam, porque de fato é muito jovem você decidir o resto da sua vida profissional com 16 anos, né? E sem ter noção do que são as profissões, né? Eu quero ser biólogo. Mas o que envolve ser biólogo, né? Eu quero fazer tecnologia. Eu não sabia. Toda decisão nessa idade, ela é precoce. E aí você tem ali uma curva de aprendizado e aí de repente você descobre que não era aquela trajetória que você queria. E às vezes na metade, assim, eu me lembro que na metade da faculdade eu até pensei em desistir, fazer outra coisa, mas uma coisa que eu também sempre tive assim, eu começo uma coisa e eu concluo. Eu falei, eu vou até o fim, tendo dúvida ou não, porque eu só vou saber experimentando tudo até o final. Eu não vou me precipitar e mudar. Mas era um desafio que você fazia por você ou por alguém que te incentivava a estudar matemática? Você fazia porque você gostava? Eu gostava. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de dar aula. Então, as lembranças da minha família, eu brincando de escolinha. Você já foi desaprovado alguma vez por alguém que falou assim, mas Ana, por que você está estudando matemática? Vai estudar outra coisa. Não tenho essa lembrança, não tenho. Isso me remete a uma situação que aconteceu comigo na escola. Tinha muito campeonato, né, entre escolas da região, e eu participei de um campeonato de português, mas não porque eu gostava de português, porque ele me viabilizava para o campeonato de matemática. E majoritariamente o campeonato de matemática era voltado para os meninos. E eu só pude participar porque eu passei em primeiro lugar em português e desafiei o meu professor. Falei, agora eu quero ir competir no campeonato de matemática. Olha então, só. por isso que teve muita desaprovação, né? Exatas, engenharia, matemática é para homem. Com certeza. E humanas é para mulher. Não, eu sempre fui muito na contramão. Né, das mulheres a fazerem ciência, matemática, tecnologia. Isso já na formação houve. básica. Sim. Isso já na formação básica você enfrenta isso culturalmente. Mas o caso da Ana é diferente. Eu que bom. entrei, que bom. Quando eu entrei na faculdade, aí sim ali eu tive um alerta, porque a turma tinha 60 alunos e éramos 6 mulheres. Você já vê a quebra, né? E talvez explique isso aí que a gente estava comentando, até da gente não ser incentivada, estimulada para a área de exatas desde nova, a quantidade pequena de mulheres ocupando cargos nessas áreas. Exatamente. Né? Então é uma coisa que precisa mudar, porque, na verdade, a aptidão não tem sexo, né? Uma coisa é a aptidão. Então a gente tem que focar a nossa carreira, não no que a gente acha, porque hoje em dia tudo é coisa de mulher e de homem. Né? A mulher pode ser o que ela quiser, ela estar onde ela quiser. Então é uma coisa que a gente tem que começar a mudar mesmo, e talvez com mulheres com presença de liderança feminina, aí a gente consiga inspirar outras mulheres a quererem chegar lá. E então assim, apesar das dúvidas, eu sabia que eu queria ter uma carreira, eu sabia que eu queria ser independente, então eu segui o caminho. E uma coisa que a Ui falou, e também é algo que eu acredito muito, que é um lema, eu até pouco tempo tinha isso no meu LinkedIn como capa, que é assim, passo a passo. É um passo cada dia, às vezes sim, dá um passo para trás, porque precisa repensar alguma coisa, e pega impulso e vai para frente de novo. E com o tempo, né, você vai ganhando essa maturidade. O porquê que é importante a rede de apoio? Primeiro que com 17, 18 anos, você não tem certeza de quase nada na sua vida. Além de ter que lidar com toda aquela voracidade, né, hormonal, né, saindo ali de uma vida adolescente para uma vida adulta. Então, é difícil as decisões. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu não tinha nem quando eu tinha 17, 18 anos, eu não tinha nem essa transparência de entender que eu poderia buscar uma rede de apoio. Hoje eu penso diferente, né? Mas um dia de cada vez. Um dia 2 passos, outro dia 1 passo atrás, e você vai evoluindo. E a rede de apoio ela é muito importante. E mentoria? Você teve algum mentor?
Então, Você acha assim, que isso é importante, por exemplo? eu acredito muito na relação de mentoria. O que eu falo aí, buscando as letras de novo, né? É o CEO, o CEO, mas não é de CEO das empresas. É alguém para compartilhar, né? É alguém que tem uma experiência e é alguém que vai orientar. Então, é um compartilhar conhecimento, experimentar e ajudar a organizar o pensamento. Então, eu não tive formalmente, eu tive relações de mentoria formais mais recentes, mas eu sempre buscava informação ou tinha alguém para conversar, pra Ana, eu trocar tenho uma curiosidade ideia. sobre as suas mentorias. Todas elas lideradas por homens ou mulheres? Homens e mulheres. Isso foi uma coisa interessante, né? Então, assim, na faculdade, poucas mulheres, num prédio de exatas, muitos homens, e eu nunca tive um desconforto disso. A gente saía, ia comer pizza no ambiente de trabalho. O meu primeiro estágio eram 3 homens, uma empresa pequena, e eu, a única estagiária. Também, assim, eu seguia, gente. Eu não tinha esse olhar para o gênero. Eu enxergava, assim, pessoa, conhecimento, e eu confiava que eu estava me preparando, que eu estava estudando, eu estava praticando, e assim eu segui. E aí, ao longo das empresas, buscava conversar. Às vezes era com a própria pessoa que era gestora. Então, assim, um outro trabalho que eu tinha um gestor e uma gestora, que eu achava que combinava bem, e ela era uma mulher sensacional. E aí, depois disso, sim, eu comecei a observar nas empresas, agora olhando para trás, que tinha uma predominância masculina, mas talvez por eu vir de uma família de descendência alemã, que tem uma educação talvez mais Rígida. Mais direcionada, e eu convivia com primos, ao mesmo tempo que eu adorava brincar de boneca, eu brincava de Forte Apache, de Falcon, de carrinho, e eu circulava com isso. Acho que a ficha caiu pra mim já com os 45 anos. Olha só. Olhando pra trás, mas aí eu já tinha... assim, um passo de cada vez. O que tá na frente? O que eu faço pra tirar? O que eu faço pra remover? E hoje, olhando, talvez pudesse ter sido um pouco mais fácil, mas não me deteve, não me parou. É muito interessante quando você fala, né? Nunca lidou, você nunca, na verdade, encontrou essas dificuldades, até porque o seu olhar era diferente. Eu não percebi. Ah, na verdade, você não percebeu. São coisas eu diferentes. Eu não percebi. E você falando isso... Eu fui percebendo uma retrospectiva. Ana, eu nunca tive gestoras mulheres. Nunca. E nem mentorias. Em grande parte da minha jornada, além de serem homens, nem todos aliados. Então, eu aprendi muito sobre liderança com líderes que realmente me ajudaram num próximo passo e numa construção dele, mas o passo quem dava sempre era eu, não eram eles. E líderes que me ensinaram a não ser como eles eram. Então, hoje, né, aos 39 anos de idade, quando eu olho para minha trajetória, comecei lá aos 17, eu começo a buscar lembranças de lideranças, né, e homens aliados ao longo da minha carreira. Pouquíssimos. E nunca nenhuma mulher. Eu queria até te perguntar sobre isso, entrando no papo de liderança, você que tem mais de 20 anos de experiência também no ambiente de tecnologia, ela é fundadora, tá, gente, do IA para Todas, que é um canal especialmente focado de inteligência artificial para mulheres, interessantíssimo, trazendo essa acessibilidade, trazendo essa inclusão. Muito parabéns pelo projeto, inclusive. Se vocês não seguem, sigam lá, por favor. Eu queria que você me falasse um pouquinho do teu tipo de liderança. Por exemplo, você tem uma equipe diversificada. Que tipo de líder é você? Você é aquela líder mais dura? Ou você acha que você pode ser, por exemplo, mais empática, mais assertiva, mas sendo empática, mais feminina, e não ser vista como fraca? Porque existe esse preconceito na cabeça de muita gente. O homem, por exemplo, quando ele é firme, né, ele é firme, né, ele é interessante, ele é um bom gestor, né, ele é influente. Mas quando uma mulher muitas vezes é firme, ela é vista como grosseira, né, ela é vista como antipática. Então, muitas vezes, a gente vê mulheres aí tendo que ter comportamentos mais masculinos para se sentirem mais pertencentes.
E eu queria saber de você, como é o teu tipo de liderança com uma equipe tão diversificada? E você precisa assumir esses papéis diferentes ou não? Conta um pouquinho pra gente. Com certeza, né? Eu acho que existe sim ainda uma disrupção muito grande em modelos de liderança quando você tem uma mulher à frente, né? Hoje eu tenho um time totalmente multidisciplinar, e é difícil, a mulher ela tá sempre provando mais, isso acontece, né? Isso não é, algumas empresas é velado, mas existem, outras de uma forma um pouco mais explícita. Então, eu procuro adotar um modelo de liderança baseado em 3 pilares muito grandes, né? Primeiro, sem perder a minha personalidade, esse eu acho que é o fundamental, né? Sem você estar tentando todo dia ser uma pessoa que você não é. Isso vai te cansar, é uma máscara que vai cair, isso você não sustenta a longo prazo. Sem contar que isso pode te desenvolver um burnout, aí é um curtíssimo prazo. Então, assim, não perca a sua personalidade. Eu acho que a liderança, ela tá muito mais... É um tripé, né? Você tem ali a sua personalidade e a sua comunicação. Você precisa ser assertiva e muito clara, né? E de fato, hoje uma mulher muitas vezes que é clara, né, e está bem posicionada ali com a comunicação, muitas vezes ela é vista como grossa, né? Pô, mas que comunicação ruim. Hoje a gente ainda tem que se provar bastante, isso acontece, né? Então hoje eu procuro manter a minha liderança num tripé. Primeiro, a minha personalidade, eu já tenho uma personalidade aí um pouco mais forte, a vida me ensinou muito isso, a comunicação, sem dúvida alguma, e a firmeza nas decisões. Então, esse tripé me ajuda muito hoje, claro, né? O que driva bastante já é uma coisa que está em mim, que é a minha personalidade. Muito legal. E a Ui falando isso, eu lembrei, assim, para mim, o meu estilo de liderança, o que eu vi, foi sempre assim, com transparência e construindo relações de confiança. E mantendo a minha essência. Então eu comecei a ser uma gestora muito nova, com uma voz ainda muito de menina, e antes de ter um preconceito de gênero, tinha um preconceito de idade. Ela é muito nova para estar à frente quando chegava nas empresas, mas quem é a gestora? E chegava uma menina, né? Uma menina. E aí eu fazia maquiagem para às vezes parecer mais séria. E, no fundo, um dos principais valores para mim no trabalho ainda é e sempre foi a diversão. E aí, em um determinado momento, eu vi que eu falei, não, mas eu não posso deixar de ser quem eu sou, é isso que eu acredito, então assim, eu vou no meu caminho, eu vou ser transparente, profissional, independente da idade, de como eu esteja, e assim eu segui. Eu tenho uma máxima que eu levo para a vida, assim, e eu aprendi isso na minha carreira. Hierarquia não define modelo de liderança. Você pode ser o dono da empresa, mas se você não é, de fato, um líder, Exato. Você define estratégia. Hierarquia define estratégia, isso é um fato. Mas hierarquia não define liderança. E isso foi muito como eu certeza. assumi a primeira gerência, porque eu era uma analista, só que eu conversava com todo mundo, eu compartilhava o que podia ajudar Você todos. já tinha. E aí eu comecei nessa, daqui a pouco veio a oportunidade, quem é? É você, que já está ali no Naturalmente, dia a já dia. tava O lugar já era né? seu, né? Você foi É caminhando que até a ele. liderança, na verdade, é muito também da pessoa, né? Então, o que a gente vê muito nas corporações hoje? Pessoas muito boas tecnicamente, mas que não são bons líderes, sendo promovidos, né? Então, isso é um desafio muito grande, porque isso acaba com times, porque são skills completamente diferentes. Você não necessariamente é um bom líder, mesmo você sendo incrível tecnicamente. Então, há uma preparação. Eu, por exemplo, quando eu fui ser líder, quando eu fui ter uma equipe, eu me preparei para isso. Eu fiz coaching, como é que a gente é líder? O que eles esperam de mim? Como é que eu posso orientar? E como que você define Isso que eu ia falar, já que nós estamos aqui hoje nesse episódio, que esse episódio traz uma inovação, que você também vai falar. Sim! E era o que eu ia te perguntar, Muito bom. que você também tem uma carreira de destaque em tecnologia, né? O que te motivou a seguir essa carreira? E quais os maiores desafios que você enfrentou? Agora é a sua vez. E só pegando o gancho da Ana, qual que é o seu estilo de liderança, Lívia? E como que você desenvolveu isso na sua curva, né, de jornada na área de TI? Olha, a tecnologia caiu um pouco no meu colo, tá? Eu sou publicitária de formação. E há 15 anos, quando eu vim morar em São Paulo, eu tenho esse tempo na área digital,
eu acabei trabalhando na Mobile Marketing Association, que é a associação que regulamenta o mercado de mobilidade. E é uma paixão, né? Eu acho que eu me apaixonei pela tecnologia, principalmente pela complexidade, pela escassez até de profissionais que a gente vê no mercado. Então, para mim, eu via como uma oportunidade. E o melhor, eu sou uma pessoa que eu odeio rotina. E a tecnologia, tudo muda todo dia. Então, o que você aprende, por exemplo, há 10 anos atrás, talvez não se aplique mais no futuro. Né? Então, aquilo me incentivou muito. É um mundo totalmente novo para mim. E eu nunca mais saí da área digital. Né? Quando a gente fala de desafios, eu acho que vocês passaram muito bem por isso, que eu acho que a gente tem aquele lance, quando mulher, numa área de liderança ou numa área de tecnologia, que é predominantemente masculina, a gente acaba tendo que se provar o tempo inteiro, né? Para provar que eu estou naquele cargo, que eu sou boa o suficiente. Então a gente se cobra muito mais. Esse é um desafio, né? A gente ter que mostrar para os outros. Quando você é bonita, é pior ainda. Né? Porque as pessoas acabam associando que mulher bonita não é inteligente. Então acha que você teve algum benefício para estar lá, por exemplo. Alguém te colocou lá? Alguém me colocou lá. Então você entende que são várias camadas de se provar. Então acaba que nós, eu não sei se acontece com vocês também, mas eu me cobro muito. Eu me cobro o tempo todo para performar, para mostrar resultado. Mas essa sua cobrança é baseada no autoconhecimento e você querer evoluir como profissional e líder, ou uma cobrança externa em virtude desses paradigmas que a gente tem que quebrar todos os dias? Eu acho que hoje é uma coisa mais minha. Eu me acostumei a me cobrar para tentar, né, me posicionar. Eu não acho que me cobrem mais isso, até porque a gente, quando tem meta e tem que entregar resultado, não importa, né? A gente tem meta para entregar. Você entrega meta, você entrega resultado, e é isso que vai te manter, né? Hoje em dia tá mais focado no número, digamos assim. Mas eu acabei, desde nova, quando eu cheguei nesse ambiente de tecnologia que é predominantemente masculino, hoje num cargo de liderança, numa empresa de tecnologia multinacional, eu me cobro naturalmente. A gente se cobra. Isso vem lá de trás, né? Então, o que eu tento ser, aí já enganchando na pergunta que a Oi me fez em relação à minha liderança, eu sou o que eu falo, eu tento colocar minha liderança dando muita autonomia pro meu time. Né? Eu acho que as pessoas são capazes de chegar a conclusões sozinhas, então eu sempre estimulo a minha equipe, porque como você se comportaria, o que você faria, né? Também acho que tem esse papel de mentoria da nossa parte. Eu, como líder, eu tenho isso dentro de mim, que eu preciso ajudar outros profissionais a construírem a carreira mesmo, que caminho você quer seguir, você está feliz onde você está, onde você se vê daqui a 2 anos, até para a gente construir isso em conjunto. Uhum. Porque eu tenho essa obrigação, como profissional e como líder, de ajudá-lo a chegar onde ele quer. Né? Então, assim, eu acabo me cercando de um time muito autossuficiente, eu tenho essa parte de autossuficiente. E eu acho que uma coisa que é muito importante, que vocês comentaram também, mas que é importante a gente ter escutativa. Né? Muitas vezes as pessoas confundem ser chefe e ser líder. São coisas completamente diferentes. A grande parte dos chefes eu conheço que não são líderes. Né? É a parte do autoritarismo. Você vai fazer isso. A hierarquia não lidera. Exato. A hierarquia não lidera. Não é um cargo, né? Meio que até clichê, mas assim, não é um cargo. Exatamente. É seu, né? Então tem muito chefe que não te inspira e ele simplesmente vai falar, você tem que executar isso. E você executa e provavelmente você não é feliz. Porque assim como no trabalho, e eu falo nos relacionamentos também, você tem que estar com pessoas que te inspiram. Isso eu levo pra minha vida. Eu não consigo me relacionar com uma pessoa que eu não olhe pra ela e de certa forma eu queira aprender com ela, ela me inspire de alguma forma. E assim são com meus líderes também. E compartilhar valores, objetivo. Com certeza, faz parte, né? Então, eu tento ter essa escutativa, dar autonomia para a equipe e ajudar muito nesse caminho de mentoria mesmo, de ajudá-los a chegar onde eles querem, né? Então, eu tenho uma frase que eu falo que é assim, o trabalho para mim sempre foi conectar pessoas e me conectar com pessoas. E aí eu acho que isso acaba resumindo um pouco da minha trajetória e do estilo de liderança. Você faz isso também. muito bem.
Você faz obrigada. isso, eu falo que ela é uma Tá na unanimidade, Ana, né? ela é uma unanimidade, né? Faz isso muito É bem. uma liderança humana nata. Né? Ela atrai, né? Sim, Impressionante. bastante. E aí a gente falando um pouquinho de desafios e equidade, tá? Vou começar com a Wiclésia. Qual é o impacto que você acha na representação feminina na alta liderança, né? Você já enfrentou esses desafios que a gente acabou de comentar, de ter que se provar também o tempo todo? Você pode compartilhar um pouquinho a tua experiência? O quanto você acha que essa representatividade de liderança feminina pode ajudar as próximas gerações? Muito bem. Eu acho que hoje muito se fala em diversidade e equidade. E eu vejo uma curva Y, né, nessa trajetória. Primeiro, existe de fato um movimento genuíno nas empresas, né, de criar caminhos, né, de promover diversidade com mulheres, gênero e assim por diante. E tem um outro caminho dessa curva Y, que é o que muito as redes sociais contam, né? Então tem muitas empresas hoje fazendo diversidade e equidade num post no LinkedIn, né? E aí você vai para a prática e não vê isso acontecendo. Mas tem muitas empresas criando caminhos, né? Eu tive a sorte, né, de passar por algumas empresas que criaram caminhos genuínos e sérios, né, para a gente poder aumentar a diversidade e equidade. Mas também passei por empresas que criaram caminhos onde se falavam muito de inclusão e equidade e me promoviam para um posto onde eu estava concorrendo ali e discutindo equiparação salarial com o meu par, que fazia a mesma coisa que eu, e eu ganhava menos que ele. E eu tinha que provar mais, inclusive, né? Teve um episódio na minha trajetória profissional que me marcou bastante. Eu estava participando de um processo seletivo, foi meu primeiro cargo de liderança. Primeiro processo seletivo para um cargo de liderança. E eu estava ali participando da vaga com mais 4 homens. Então era eu e mais 4 homens como finalistas ali do processo seletivo. E em algum momento ali da seleção, né, perguntei para a entrevistadora, e aí, como que tá o processo? Ela falou, você é uma das finalistas, mas você é a única mulher. Nossa, que comentário infeliz. E você perguntou o porquê do comentário, que nem eu entendi. Então, e aí eu voltei para casa, assim, eu não tive coragem, né, de retrucar, mas por que ela quis dizer mais, né? E fui embora. E aí passou ali uma semana, eu voltava ali para a empresa para continuar o processo seletivo, né? E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, mas por que mas? Né? Qual que é o contraponto, né, de eu ser a 5ª candidata num processo onde provei competência, igualdade ali, do quanto a gente consegue entregar, né, do ponto de vista de qualificação técnica, e ela pegou e falou, porque geralmente não temos mulheres em cargos de liderança aqui. Nossa, sim. Então, faz muito tempo isso? Não faz muito tempo. O que é mais assustador, né? Tô falando aí de uns 10 anos atrás, né? Então, é uma década. Fico feliz, né, de ao longo dessa década encontrar mulheres como vocês, né, no meu caminho, mas pouco se vê mulheres ainda em cargo de liderança. E uma coisa que eu tenho notado é quanto mais você sobe na carreira, em níveis, menos mulheres você encontra. Né? Isso é uma realidade, não é velada, isso é um fato, isso é estatística. Né? Então, eu acho que hoje, trazer mais mulheres, né, para a liderança e por competência e por diversidade na prática, isso com certeza vai ajudar a gente a escalar nessa disparidade, esse abismo que existe nessa formação de mais mulheres em liderança. E trazer outras mulheres também, né? Porque eu ouvi de uma outra mulher, mas, né, ou geralmente, né, só tem homens aqui. Só perde para aquelas perguntas de RH, você pretende engravidar nos próximos anos? Que eu escutei várias vezes em processo de seleção. Você pretendia engravidar. Né? Aí você, óbvio que ninguém vai falar que pretendia mesmo, pretendendo, porque você sabe que aquilo era um tipo de corte. É um corte. Na mesma hora, você vai dizendo, olha, eu não quero trabalhar aqui, né? Ou seja, as mulheres sendo, no próprio processo de entrevista, sendo coibidas, né? Assim... A Ui contando isso, eu lembrei quando eu fui trabalhar em uma empresa que aí no processo da entrevista também foi avisado, nossa, você vai ser a primeira mulher da equipe. E de novo, eu naquela época, assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Era mais engraçado. Gente, eu falei, ok. Liderança humanizada, real aqui, ó, nata. Eu falei, ok, cheguei. Então, assim,
comecei a trabalhar, saía para almoçar, então era eu e mais uns 10 homens saindo para almoçar. Não te incomodava, Ana? Não te incomodava não ver mais mulheres ali? Não, assim... Ela não percebia, na verdade. Ela estava tão acostumada a conviver. Aí depois entrou a primeira mulher na área de vendas, porque eu entrei na área de entrega. Depois entrou a primeira mulher na parte operacional e finanças. Então eu ia buscando. E para mim, aí junta um pouco com o que você falou, eu acho que eu imaginava assim, as mulheres estão escolhendo outras profissões e eu até me via algumas vezes como diferente. Mas caramba, eu fui escolher matemática, computação, enquanto as mulheres estão escolhendo outras. E aí hoje eu olho para trás, né, um retrovisor, eu revisito essa história e aí eu faço questão tanto de trazer mais mulheres como de procurar onde estão essas mulheres. Então eu vejo ambientes que eu vou... Deixa eu olhar aqui em que momento que aparece uma mulher nessa estrutura e eu quero me conectar com ela. Porque sim, teve... E isso foi quando eu já fui fazer uma formação internacional, que tinha algumas coisas para responder. E aí eu comecei a olhar a minha rede e eu falei, só tem homem. Eu falei, eu preciso resgatar as mulheres da minha rede. E aí eu comecei a entrar em contato com mulheres de clientes que eu tinha atendido, saber o que tinha acontecido com aquelas mulheres que saíram da faculdade comigo, se ainda estavam trabalhando com tecnologia. E aí que eu comecei a buscar e eu acho que a resposta para isso é porque eu tinha um objetivo. Eu queria seguir na carreira, depois que eu eliminei as dúvidas, eu queria seguir na carreira, eu queria completar o ciclo de tecnologia em tudo. E aí você vira um rolo compressor. E você só vai. E aí é o que ela falou, quando você olha no retrovisor, você fala, opa, tem um gap aqui. Por que eu sou a única mulher? E também agora que a gente tá tendo esse tipo de discussão mais recentemente, né? A gente vive num mundo, eu falo, a gente acaba vivendo numa bolha, né? A gente convive com lideranças e lideranças na área de tecnologia, quer dizer, vai diminuindo o funil aí, né? Então, a gente começa a ter esse tipo de questionamento. Você acha, por exemplo, que as empresas têm feito um bom trabalho nesse lance de equidade, por exemplo, na área de tecnologia? Você acha que, quais são as boas práticas que empresas poderiam ter para serem mais inclusivas, por exemplo, com mulheres em empresas assim? Sem ser só o post do LinkedIn, né? Porque tá cheia de empresas achando que é inclusiva por conta de um post no LinkedIn. Querem lacrar, né? Querem lacrar, mas não necessariamente... Hashtag inclusão. Mas não necessariamente tem essa inclusão. Né? Eu vejo publicações no LinkedIn que tem uma cultura e tem uma intenção por trás, né? Como tudo, tem sim e tem não, mas eu enxergo isso. E eu acho que a primeira melhor prática, sabe qual é? É escolher fazer isso. É a primeira melhor prática. Perfeito. Aí a segunda é... estudar. Intenção. Entender. Fazer isso com intenção. Então, eu tenho a intenção de fazer isso, o que eu preciso? E aí vão entrar o que a gente chama os programas de desenvolvimento disso. Então, é um treinamento para quem não está representado, seja em gênero, raça, etnia, orientação sexual, o que seja... mas orientar também todos. E aí, quando eu tenho esse olhar, que a Ui sempre fala do humano, eu olho para pessoas. Então, é a mentoria, é uma mentoria reversa, é a mentoria, não é só um programa de mentoria para as mulheres. Além do programa de mentoria para as mulheres, o programa de mentoria para os homens que trabalham com mulheres, para eles trabalharem tem melhor. Que extrapolar. Essas conversas não podem ficar entre as mulheres, elas têm que ecoar para todo mundo. Voltar. Eu tenho guardado uma coisa que é uma coisa especial para mim, que é uma cartilha de quando eu aprendi as letras. Né? Então eu era pequena e eu guardei, que bom que... Né? Isso foi preservado na família, eu tenho isso em casa. Percebe-se que você gostou bastante da cartilha, porque está comigo. Então, assim, cheia das letrinhas. Eu faço 51 anos semana que vem e eu usei essa cartilha aos 4, 5 anos de idade e ela está lá em casa, guardada. E nesse conceito de cartilhas, então, assim, algumas empresas fazem cartilhas com vocabulários,
com cenários de situação, trazendo exemplos práticos do que é o dia a dia e o que é recomendado, o que não é recomendado, possíveis armadilhas que podem cair. Então isso eu acho uma prática legal, às vezes de trazer até um teatro para representar de forma lúdica, isso. né? E uma outra coisa que depois que essa ficha, né, caiu aos 45 anos, o que eu faço, eu observo. E aí tem uma frase do seriado Lost, que eu assisti há muito tempo atrás, que eu gosto muito, que é: a chave para a consciência total e verdadeira é a observação constante. Então, assim, eu também tenho ainda muita coisa a aprender, me considero aí uma eterna aprendiz, mas em todo ambiente que eu estou, eu procuro ficar atenta. Eu procuro observar se tem algum apoio que eu posso dar a alguma mulher. Porque eu já recebi esse apoio um dia. Já teve vezes de eu estar em uma reunião e todo mundo fala e tudo flui muito bem, mas na hora que eu falava vinha muita pergunta que não foi feita para ninguém, e teve um momento que uma mulher falou, mas estão perguntando isso só para ela, e aí aquilo também foi um alerta para mim. E eu faço isso hoje quando eu estou nas reuniões. Eu vejo que alguma mulher foi interrompida, eu faço sutilmente, poxa, tal pessoa queria falar, vamos voltar para ela falar. Sutilmente. Foi interrompida. Ô, Ana, ou numa fez situação perguntas. dessa, como que você é firme e sutil ao mesmo tempo? Acho que com o meu tom de voz. Eu acho que com o meu tom de voz. Hoje a gente faz muita coisa remota, né? Claro que quando tá presencial, algumas vezes levantar, se tá sentado, levantar, poxa, vamos voltar, pegando um gancho aqui. Eu procuro ganchos, Tá? para que não fique uma coisa assim agressiva. Quando você não acha porque, gancho, às você vezes, cria o gancho. eu crio gancho lá naquele ABC, né? Se eu achei, ou eu busquei, ou eu criei. E numa coisa que eu olho muito de colaboração, de cooperação, eu acho que eu trago isso de acreditar assim, o que eu posso controlar, o que depende de mim para fazer esse ambiente melhor, e de puxar, e muitas vezes, às vezes depois, essa mulher me liga, me manda uma mensagem agradecendo. Assim, a gente buscar um espaço que dê para a pessoa respirar e se recuperar, às Sim. vezes, do cenário que ela passou. Mas eu acho que estamos todos aprendendo, e eu também olho quem, às vezes, cometeu alguma coisa que não... Também não olho como de propósito, como intencional, e eu me coloco num papel ali de... Deixa eu contar aqui a minha visão, o que eu vi, o que eu aprendi. Eu queria fazer uma pergunta agora para as duas, né? Porque a gente sabe o quão é difícil você estar no papel de liderança e ainda assim você ter sua casa, você ter sua vida pessoal, né? Você ter sua família. Como é que vocês equilibram, assim? Vou começar com a Eclésia. Como é que você equilibra hoje o teu papel de gestora com o teu papel dentro de casa? Você consegue equilibrar todos os pratos? Ou um caso é dar atenção pro filho que tá precisando mais, que eu falo pro filho que são os pratinhos, né? Como é que você vê esse equilíbrio na tua vida? O equilíbrio, para mim, ele vem com a disciplina, né? E eu faço muito hoje um link com a disciplina com atividade física, por exemplo. Você não alcança nenhum resultado no esporte sem disciplina e sem constância. Né? Dedicação. É dedicação. Na liderança é assim, na família é assim, nos amigos é assim, na vida é assim, né? E hoje, de fato, numa posição de liderança, você tende, né, a trabalhar mais, a doar-se mais para o trabalho. E é um desafio muito grande. Então, hoje eu costumo... eu tenho ali um medidor, né? Qual que é o meu medidor? Quando eu tô há mais tempo sem visitar a academia, é uma média que já está errada. Então, geralmente, quando eu tô há mais tempo sem ir à academia, é porque eu tô trabalhando muito e tô tomando menos vinhos com os meus amigos e vendo menos a minha família. Então, a minha média ali é sempre a minha disciplina com o esporte. Então, hoje, não é fácil, não é um romance, né? E também, de novo, não é uma receita de bolo. Sim. Mas hoje, para mim, a disciplina de uma boa liderança e o equilíbrio para a vida é você olhar para esses pratinhos
com o mesmo cuidado, né? E se doando, né? Então eu me dou bastante para o meu trabalho, eu me dou bastante para minha vida. Eu sou uma pessoa muito feliz fora do escritório, eu tenho uma vida muito feliz e a disciplina me ajuda muito com isso, a equilibrar, né, esses pratinhos. É aquela máxima disciplina e liberdade, né? E você, Ana, como é que é sobre a tua vida? Eu costumo falar que, assim, desequilíbrio é tudo. Não é equilíbrio, é tudo, é desequilíbrio. Olha, você não é a primeira a falar aqui isso. Assim, a grande parte das mulheres que eu entrevisto, a gente Deixa passa cair. a pergunta, me explica como, porque eu também não sei. Você equilibra os pratos, eu deixo quebrar. Olha só, o equilíbrio virá, você olhando a minha vida, dependendo do espaço do tempo que você deseja cobrir. Se você olhar início, vai ver totalmente desequilibrado, porque eu queria construir uma carreira, eu queria cobrir todo o ciclo e eu fazia aquilo assim intensamente, me divertindo, vendo valor, tendo prazer naquilo que era. Eu vou estudar, eu vou fazer tudo quanto é tipo de projeto em todas as indústrias. E aí, caramba, quem olhava, totalmente desequilibrada. Para aquela época de anos 90, era tudo misturado, minha vida pessoal e profissional, não via isso separado. Então eu fazia amizades no trabalho, celebrava, comemorava, e às vezes algumas pessoas criticavam, porque naquela época não é a visão de hoje. Você mistura trabalho com vida pessoal. Eu falei, para mim é uma coisa só, é a minha vida, né? E esse desejo, aí depois, poxa, agora eu quero ser mãe, então tudo que eu quero fazer intensamente. Então, gosto de fazer atividade física, sempre fiz. Gente, não cabe isso. Não cabe num dia perfeito. Né? Isso chega o mais próximo. Então, o momento que eu dou um foco muito grande no trabalho, eu sei que na semana seguinte eu preciso retomar a atividade física. Na outra, eu preciso ver alguma coisa com o meu filho mais. E aí eu vou equilibrando, eu procuro desequilibrando, né? Desequilibrando. E os pratinhos? Deixa cair. Deixa cair. Desequilibrando. Se cai, poxa, caiu aqui. Eu vou ter que reconhecer, pegar, e por que colar, que eu uso, juntar. E por que eu uso muito a atividade física como um ponto de partida para mim, né? Então, sendo muito prático, quando você vai para academia, você vai pegar uma barra ou um halter, seja qual for o peso, você nunca vai conseguir pegar 10 e 15 ou 10 e 20. Você vai precisar equilibrar. Né? E na vida é a mesma coisa. Então, não coloque os seus 10 ou 20 quilos no potinho do trabalho. Ou não coloque os seus 10, 20 quilos, até no relacionamento. Você vai acabar entrando num viés de um relacionamento extremamente... Você vai gerar uma codependência. Não coloque os seus 30, 40 quilos só na sua vida pessoal. Equilibra. E por isso que eu uso sempre o esporte e a disciplina como uma máxima para mim, né? Você equilibrar mesmo. Ou deixar os pratinhos cair, né, Ana? E o equilíbrio, deixa cair. Cada semana pega um diferente. E cola. Então vira grego, né? Cata os pratos, quebra e tá limpo. Pode ser, talvez com esse conceito arte, grego, né? vai dar essa conceito esse prato aqui vai... Os gregos quebram um prato e tá tudo bem. Não é verdade? Tá, aproveitando nesse nosso modelo novo aqui do podcast, Lívia, você encontrou alguma resistência ao ser promovida para cargos de liderança? E como você lidou com isso? E o que você aprendeu com essas experiências? Olha, já enfrentei. Eu me vi em situações em que eu via homens entregando menos que eu, sendo promovidos ao meu lado, e eu não, né? Voltando mais uma vez, a gente tenta que se provar, tentando que fazer de tudo para aparecer, né? E aí, eu acho que existem muitos aprendizados nessas situações, tá? Eu não tô aqui para reclamar, porque eu acho que a gente sempre tem a opção de sair ou ficar. A gente tem um livre-arbítrio. Então, eu não costumo ficar reclamando das empresas, justamente porque foi a opção de você ficar ou sair, né? Então, assim, o que eu aprendi? Eu acho que toda situação, ela tem um aprendizado. Quando eu me vi numa situação dessa, em que há uma frustração, e frustração é a expectativa que você cria, né? Eu desenvolvi muito minha paciência e a minha resiliência, que eu sempre precisei desenvolver. Veja, eram características minhas
que eu precisava, estavam abaladas, eu precisava fortalecer. E você sabe quando a gente pede para Deus, ai Deus, me dá paciência? Ele não vai te dar paciência de graça, ele vai te dar situações em que você precisa exercer sua paciência para treinar. E assim foi, né, quando eu passei por uma situação dessa. Mas eu tinha a opção de sair. Mas naquele momento eu tinha aquela expectativa, e mais uma vez a expectativa era minha, isso que é importante a gente entender, mas eu precisava desenvolver essa paciência e essa resiliência. Né? Então, para as pessoas que estão enfrentando isso, em algum momento, porque eu acho que isso é muito comum em algumas empresas, você vê alguns certos que a gente não acha tão justo, né? É você sempre repensar, né? Eu quero ficar aqui, não quero? Você sempre é dono da decisão. Você já se deparou com a síndrome da impostora? O tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Eu acho que todas nós já passamos por isso. Em algum momento, para quem sabe, né, a gente acha que em algum momento vamos ser descobertas, somos uma fraude. Né? E não, na verdade, assumir que a gente tem competência, que a gente é bom o suficiente. Né? Eu acho que todas nós já passamos em algum momento nisso, principalmente quando a gente está crescendo na nossa carreira, né, que as portas estão abrindo, que as coisas estão acontecendo. Então, por isso que eu acho, mais uma vez, é muito importante a gente ter mentores, né, que possam nos ajudar. Nesse processo em que eu estava desapontada, porque eu via pessoas sendo promovidas e eu não, por muito tempo, não foi por pouco tempo, eu ainda fiquei nessa situação há bastante tempo. Eu tive uma mentora, mulher, numa empresa de tecnologia, que me ajudou muito nesse processo. Inclusive, me ajudou muito em ter conversas difíceis de promoção, de salários, que pra gente são temas muito difíceis, você falar de promoção e salário. Você já teve um mentor fake? Aquele que olha pra você e fala, eu vou te colocar aqui? Olha... Que nem merece, né, o nome mentor, mas se coloca como mentor? Não, porque eu vejo isso mais como aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro. Eu tive sorte de ter mentores que foram pessoas genuínas que não ganharam um real por isso. Foram pessoas que estavam lá, tinham empatia por mim, admiravam o meu trabalho e viam em mim um potencial para alcançar determinado cargo. Então foram pessoas que genuinamente estavam do meu lado. Então eu dei muita sorte de ter essa mentora mulher. Não foi minha vida toda, mas assim, inclusive eu tive a honra de entrevistá-la, né? A gente já até exibiu o episódio. Foi uma mulher que tem cargos de liderança há muitos anos, ela faz parte do board de várias empresas, e ela falou, tô com você. E ela me mentorou, né? Na discussão do salário, na discussão da promoção, que pra gente é muito difícil, né, para grande parte das mulheres. E na sua visão, Lívia, qual que é a importância, né, de ter cada vez mais mulheres em cargos de liderança e como que você vê essa jornada aí para um futuro a curto prazo, né, até incentivando outras mulheres? Eu acho fundamental, né, o que a gente estava falando até de admiração, né, a gente quer ser quem a gente admira. Né? Então, quando a gente vê aí, a gente não vê, na verdade, mulheres que nos representem em cargos de liderança, a gente acaba mudando o rumo, porque você não está inspirada. Então, eu acho que o nosso papel, aqui como líderes também, como mentoras, né, como mulheres, é fundamental a gente dar essa inspiração e ajudar outras mulheres. Né? O que essa mentora fez por mim, pegou na minha mão, eu espero poder retribuir para outras mulheres que estão passando por isso, pegar na mão delas e falar, você não está só, vamos juntas nesse desafio. Né? E eu acho que todas nós poderíamos nos unir mais nessa sororidade, que é fundamental para o nosso sucesso. Eu falo que se as mulheres soubessem o quanto nós somos fortes juntas, o quanto nós somos poderosas, elas já teriam se unido há muito mais tempo. Os homens já fazem isso há muito tempo, já andam em confrarias, né, em matilha. E as mulheres, eu sempre falo isso aqui no podcast, nós somos instigadas a competir desde sempre pela sociedade, seja por corpos, seja por trabalho, seja por homens. E até entre nós, né? Então, até entre nós, isso é. Sempre estamos competindo entre nós, a gente está se vendo como inimiga. E é interessante manter essa competição, tá, para a sociedade, porque nós somos muito fortes juntas. Né? Então, a gente é estimulado. Então, a gente tem que começar a entender que juntas somos poderosas e nos ajudarmos mutuamente. Então, essa função, esse papel da mulher num cargo de liderança, ele é fundamental não só para inspirar outras mulheres, mas para pegar na mão mesmo e falar, vamos juntas. Estamos juntas e a gente vai crescer junto. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, falando aqui um pouco
já de apoio e sororidade. Eu queria perguntar para a Clécia, como é que os homens podem apoiar as mulheres nas suas organizações e engajar outras mulheres para essas áreas mais técnicas? Já que eles são maioria, né? E a gente já é uma realidade, a gente não tem ainda, a gente está mudando, mas é a realidade. Como é que eles podem ajudar, por exemplo? Eu acho que um caminho, e de novo, não é um script pronto, né? Existe de fato uma questão do machismo enraizado culturalmente, né? Vem da família. Mas hoje tem muitos homens aliados, né? Que têm um olhar de verdade, com bastante cuidado em formação de novas mulheres. E eu tenho aqui bons exemplos de homens aliados ao longo da minha carreira. Tive mentores excelentes ao longo da minha carreira. Mas tive também exemplos de pessoas que eu não gostaria de ser, né? Então eu queria até trazer aqui um fato, né? Um episódio que aconteceu. Eu fui contratada numa empresa internacional para construir um time de softwares aqui no Brasil, desenvolvedores de softwares aqui no Brasil. E eu tinha, o meu líder direto era um homem, né? Eu não o conhecia, participei do processo seletivo, tudo mais, entrei na empresa já como gerente da área 100% técnica, entrei na empresa e tinha, sei lá, os 55, era uma startup, e tinham 55 funcionários, e só 5 eram mulheres. Eu, a moça do café, a gerente do RH, e as 2 moças que ficavam, uma na recepção do andar e outra na recepção lá embaixo. Então, o core da empresa todinho eram homens. Pensei muito bem, eu falei, bom, acho que eu já tenho um desafio por aqui. E eu perguntei, né, para o meu gerente direto, qual que era o perfil de pessoas que ele contratava, porque me trouxe muita inquietude, aquela empresa que, né, pregava ali inovação, estava vindo aí uma onda muito grande de construção de novas APIs pro consumo mobile, e tinha poucas mulheres. Eu falei assim, cara, mas por quê, né? E eu perguntei para ele, ele falou, eu preciso construir aqui uma fábrica de software, né, com um perfil totalmente diverso aqui, eu sou aqui, diverso, vamos lá. Me ajuda. Eu falei, então tá, me passa o que você entende como competência para a área e eu vou com o RH me juntar aqui e buscar essas pessoas. Muito bem, fiz uma seleção junto com o RH ali de perfis incríveis no mercado, entrevistei várias mulheres, né, fui tendenciosa ali a trazer mais mulheres por competência, claro, e segunda fase da entrevista era ele que ia aprovar, era sempre ele que dava o cheque final. Muito bem, marcamos uma semana inteira, chamamos as candidatas no escritório, ele entrevistou ali, no final a gente sempre fazia uma rodada, ele falava, putz, não gostei, vamos fazer mais uma rodada? Traz mais pessoas aí. Aí eu fui lá, mais 5 mulheres. E ficamos ali 1 mês num processo seletivo. Na última semana eu trouxe 5 homens, e de novo, tudo com competências similares. E na última semana ele falou, vamos bater o martelo aqui nesses 3 últimos candidatos? Olhei e falei, tem uma questão aqui, e ele só vai contratar homem. Eu pedi para ele mais uma semana. Falei, me dá mais uma semana que eu tenho mais um grupo aqui de pessoas que vale a pena a gente entrevistar. Entrevistei as pessoas, fiz uma repescagem num grupo de mulheres que eu já tinha entrevistado e gostado bastante. E falei para ele, antes da gente chamar, o que você acha de dar uma olhada no currículo, depois até com as minhas considerações, e ver o que você acha? Falei para ele. O que eu fiz? Eu peguei o currículo, eu rasguei o nome, e só deixei as competências. E pedi para ele avaliar. Meu Deus. Eu rasguei o nome das candidatas. Eu falei, o que você acha? Aí ele olhou e falou, pô, legal, mas não tem o nome, não tem a idade, não dá nem para saber se tem filhos. Quem que é? É um homem ou é uma mulher? E aí aquele dia eu falei para ele, competência e ética não tem gênero. Não tem sexo. Não tem cor. Não tem idade. Todas essas pessoas que você acabou de aprovar estão passando por uma repescagem, você só não sabe que são mulheres. Então, que triste. É muito triste. É muito triste. Então, demorou pouquíssimo tempo para eu entender que não era ali o meu lugar. Não era ali que eu ia crescer, muito menos desenvolver outras pessoas com um propósito muito nobre que eu tinha. E o IA para Todas, ele veio com esse propósito. Então, eu passei por uma jornada de preconceitos velados, isso acontece até hoje, mas passei por uma jornada de preconceitos explícitos, eu precisava ficar criando caminhos. Pô, eu tinha que rasgar o nome da candidata do currículo para ele entender que ela era competente para aquela vaga. Não, a gente não pode aceitar isso.
né? Não mais. E hoje, não mais. E hoje nós, líderes, temos um papel fundamental. Talvez não para criar caminhos, né? Mas também trazer homens aliados para nos ajudar, né? A quebrar essas barreiras que ainda existem. Isso é fundamental. E eu falo assim, até dentro de casa, mulheres que são bem-sucedidas, se elas não tiverem um aliado dentro de casa, elas não conseguem, né? Porque se você tiver, que eu falo, quando você tem um marido, ou uma mulher, ou um companheiro, uma companheira, não importa, que só sugue, ou que te cobre, ou que não compartilha, ou que não valorize as tuas vitórias, ou divida com você, é melhor estar só, porque é como se você tivesse um filho a mais, né? Então, eu falo, eu jamais conseguiria ter chegado e estar fazendo tudo que eu estou fazendo se eu não tivesse o meu marido, que é um super aliado. Ele entende a minha fase de trabalhar muito, ele entende que eu viajo muito a trabalho, ele me apoia e ele vibra minhas vitórias, né? Então, essa rede de apoio que a gente mencionou, ela precisa acontecer. Por isso que eu falo, eu fico muito feliz. Você sabe que, inicialmente, o podcast ele foi construído para o público feminino. E essa semana passada, eu recebi um dado muito importante da minha agência e me deixou muito feliz. 51% do meu público são homens. E eu lembro que eles ficaram preocupados, e eu fiquei feliz, porque eu falei, é isso, a conversa precisa ecoar. Ela não tem que ficar entre nós mulheres, essa conversa precisa sair, né? E se tem homens se interessando por esse assunto, significa que a gente está num processo de mudança. E até vale do corte, né? Tem homens aliados e tem homens ali que não são tão aliados, mas tão interessados talvez, e querem ajuda para quebrar essa barreira. E querem aprender, e querem ter lucidez, porque olha só, muita gente não faz as coisas por falta de conhecimento. Assim como a gente tem aula de letramento sobre deficiência, né, muitas vezes deixam de ajudar, deixam de fazer o correto porque não conhecem, não são letradas. Assim acontece com a diversidade, né? E assim acontece com muitos homens, eles não têm essa consciência de que existe talvez tudo isso, de que forma eles podem contribuir para melhorar esse cenário que a gente tem hoje. Sim. Então, quando a gente traz luz, quando a gente fala, quando a gente tem um podcast falando sobre essas questões e o quanto a gente precisa evoluir, isso é ótimo que eles estejam escutando. Eles vão pensar 2 vezes antes de replicar um comportamento desse. Eu acho que a questão de escolher, de buscar informação, e eu com aquele olhar para as pessoas, né? Somos todas pessoas, acho que todos tentando aí evoluir, buscar um cenário melhor e acho que para as mulheres não se deter, não se intimidar e buscar olhar ao redor. Sim. Onde seja que possa ser um ponto de apoio e porque que possa vir uma força para continuar a seguir em frente um passo de cada vez. Você como mãe, por exemplo, porque as pessoas falam que a mãe é uma vida de culpa, né? A gente já se cobra muito. Você imagina se você mesmo já está se cobrando, por exemplo, às vezes você está há muito tempo no trabalho, você se cobra, poxa, eu podia ter ficado mais tempo com meu filho está crescendo. São coisas que nós mulheres pensamos, né? Você imagina se você chega em casa e tem um cara te cobrando também. Nossa. Imagina se teu marido, você chegasse em casa e teu marido, porque você não tá comigo, porque não sei o quê. Mas olha o quanto isso tem prejudicava. mulheres, Lívia, parceiras que também não são aliadas, não entendem, né? Te olham como competidoras e dentro de casa te cobram bastante. E existe essa competição. Muito. Não querem ver o parceiro ou a parceira brilhando, né? E aí, que a gente vai chegando numa idade, né? Aquelas, né? Eu vou entregando, aí a gente não aceita mais, né? Eu desenvolvi, graças a Deus, uma autoestima em que eu falo que o grande amor da minha vida sou eu. Eu sou o grande amor da minha vida, não é mais ninguém. Eu tenho a minha independência, eu me amo, eu sei a mulher que eu sou. Eu tô com meu marido, por exemplo, porque faz sentido, porque a gente porque ele se tem ama. sorte. Porque ele tem sorte, é óbvio. Ele tem sorte, né? Ele tá recebendo as bênçãos da vida dele. Mas não é porque a gente se ama e a gente quer estar junto, porque nenhum precisa do outro. Não é um peso. Mas se um dia fica pesado, eu prefiro estar só e seguir meu caminho. Porque assim, são vários amores. A gente ama a família, mas a gente ama o nosso trabalho também. Todas nós aqui trabalhamos com amor, senão a gente não teria chegado onde a gente chegou. Né? A gente ama o que a gente faz, a gente ama contribuir, a gente ama a nossa independência financeira. Né? Porque só assim a gente tem nossa liberdade para poder ser dona da nossa própria voz. Não é? Então é fundamental essa rede de apoio. A gente precisa estar cercado de aliados, de aliadas, né, para que a gente consiga chegar lá.
Sim. E aí, já chegando aqui no finalzinho do Donas da Voz, tem uma pergunta que eu faço sempre para todas as minhas convidadas. Que pela primeira vez na história do programa eu vou responder também, já que a gente mudou o formato e hoje é um bate-papo entre mulheres da tecnologia. Eu vou responder, vou começar, mas a pergunta é o seguinte: se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para o seu eu mais jovem? Aquela menina com 15 anos de idade, cheia de sonhos, cheia de esperanças, vislumbrando um mundo maravilhoso, uma vida maravilhosa. O que você diria para ela hoje, depois de tantos anos de carreira, depois de tantos anos vividos, né, de dores, de alegrias, de quedas, de vitória? Então, eu vou responder hoje a pergunta Donas da Voz na minha vida. A primeira coisa eu acho que é confiar mais em mim mesma, né? Entender o meu potencial. Eu me emociono porque grande parte de nós não tem essa autoconfiança. Eu confiaria mais em mim, eu confiaria mais na minha intuição, porque todas as vezes que eu não segui a minha intuição, eu me arrependi. E eu não teria medo de abraçar novas oportunidades, porque se eu tivesse medo, eu não estaria hoje com esse podcast, saindo da minha zona de conforto totalmente, por um propósito maior, né, que é para ajudar e inspirar outras mulheres, como você que está assistindo. Então, não ter medo, porque o medo, ele acaba bloqueando a gente de realizar coisas grandiosas. Que lindo! Obrigada. Que privilégio ouvir isso. Obrigada, e agora partindo para vocês, vamos começar com a Ana. O que você diria para a Ana de 15 anos de idade? O que eu diria para Ana de 15 anos de idade? Continue sonhando, você vai realizar seus sonhos. Não pegue tão pesado com você, pode ser um pouco mais leve algumas vezes. O pegar pesado vai ajudar muito em fazer várias coisas excelentes, mas pegue um pouco mais leve porque pode ser um pouco mais leve. Também falaria assim, lembre-se sempre de agendar as suas férias. Não deixe acumular, coloque isso como uma prioridade. E só siga o seu coração, a sua vontade, que você vai conquistar o que você quer. Maravilha, muito bom, obrigada. E você, Wiclésia, o que você diria para aquela garota lá atrás? Eu vou falar para ela e para todas as garotas que estão aqui assistindo Dona da Voz. Donas, até me emocionei aqui com a sua história, que lindo, Lívia. Bom, o que eu falaria para a Ui aos 15 anos de idade é o que eu vou falar agora para todas vocês, mulheres, aos 15, 16, 18 anos, no ápice da insegurança de carreira. Não desista. Busque conhecimento e tenha coragem, inclusive, de acolher os seus medos, as suas inseguranças. Você vai ser imperfeita muitas vezes e vai continuar sendo pro resto da vida, porque evolução é isso, é a gente acolher genuinamente as nossas inseguranças. Então, o medo ele vai te acompanhar em várias fases da sua vida, várias, inúmeras. Quando você acha que você venceu uma etapa, vem um medo novo, né? E fala, opa. E não tenha dúvida que a única pessoa capaz de colocar você onde você quer é você mesmo. Mas ninguém fará isso por você. Só você. É isso aí. Que mensagens lindas, gente. Muito obrigada por esse bate-papo. Achei uma delícia. Tô saindo daqui super inspirada. E eu espero também que vocês tenham gostado, tenham se inspirado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês precisarem de mentoria, se vocês precisarem de uma mão segurando também, manda e-mail pra gente, donasdavozpodcast@gmail.com. A gente tem terapeutas, a gente tem mentoras aqui conosco que podem ajudar você também. Então, entre em contato com a gente. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.